Então vamos a uma espécie de aula-reportagem, onde eu vou noticiar que o Talibã está tornando insurgentes, porque eles eram chamados de insurgentes. A expressão insurgente, ela é relativa a quem nomeia. Então, os americanos chamavam eles de insurgentes. Agora, o Talibã está transformando eles em comandos. Comandos é a expressão eufemística para quando um exército é considerado legítimo ou pode ser considerado como oficial. Comandos. Então é muito estranho, e esta é a minha análise, que os Estados Unidos saiu do Afeganistão e deixou milhões e milhões de dólares em equipamentos para trás. Qual é a minha análise? Vocês vão ter que assistir as aulas aí, começando com o internacionalismo, para entender. A minha análise, essa hermenêutica não é ensinada por ninguém, só por esse canal, e se você vir esta ligação de todas as coisas nesta conclusão, vocês saberão que foram copiados daqui. Os Estados Unidos, primeiro eu vou explicar qual é a teoria oficial. Antes eu vou dizer então. A razão para os Estados Unidos entrar no Afeganistão é a razão de justamente criar um governo teocrático armado até os dentes. Com a abertura tática de poder chamá-los de terroristas quando eles quiserem, porque ao fazer isso, eles têm a possibilidade de moldar esse governo do jeito que eles quiserem. Então o que eles estavam fazendo lá dentro, de fato, era criar uma teocracia que dentro da ordem multipolar do governo global é o que a Igreja Católica quer, uma teocracia. Porque não será difícil transformar esta teocracia islâmica numa teocracia católica. Porque esse pessoal já está acostumado com uma teocracia islâmica ditatorial. Tu pode usar o Israel ou outras narrativas para dizer que esses caras são terroristas, aí tu vai moldando eles. Tu pode usar a esquerda, que vai lutar pelos direitos humanos. As esquerdas, muitas vezes em movimentos globais, estão associadas aos jesuítas, como estiveram nos anos 80 no movimento de paz na América Central, que não tinha os que estavam envolvidos, mas tinham vários jesuítas ali. Enquanto Reagan e os fascistas católicos de direita agiam, junto com maçons e outros grupos, agiam de um lado, a esquerda jesuíta agia do outro. Foi aí que surgiu o PT também. Então, disfarçado de ética cristã, esse pessoal baixa a guarda da tua nação e cria a possibilidade de ação inimiga. Tá? Quem é o inimigo do mundo e do Brasil? Do homem. Nós vamos aqui no aspecto escatológico e no aspecto geopolítico. O governo global, a iniciativa de estabelecer um governo global. Tá? Nem perde teu tempo com aqueles que dizem que isso é mentira, ou usar a expressão da CIA, teoria da conspiração. Porque a expressão teoria da conspiração é uma expressão criada pela CIA. Ela não tem validade nenhuma. Ela foi criada quando as pessoas começaram a se questionar quem matou o Kennedy. Porque o Kennedy disseram, aquela história toda mal contada. E basicamente havia um tiro, 5 buracos. 5 furos, uma bala, 5 furos. Deve ser o rifle que o da Cunha usa quando ele dá aula de balística. Tu sabe que esse pessoal não sabe do que está falando. Estão mentindo. É óbvio que estão mentindo. Seja lá por qual razão o Kennedy foi assassinado, ou como ele foi assassinado, a história oficial não fecha. Tem vários furos, vários problemas. Então, a expressão teoria da conspiração é uma expressão difamatória para que pessoas incautas repitam, e cínicas na mídia também, para desvalidar alguém. Existem teorias conspiratórias de uma maneira engajada da própria inteligência, que é para desacreditar e confundir as pessoas. A própria CIA criou movimentos editoriais onde ela inseria teorias conspiratórias, controlando livros, criando falsos intelectuais, criando teorias diversas para confundir as pessoas.
Eu jogo um monte de teoria ali no meio. E o cara, mas o que é a verdade? Não sabe mais, fica confuso, né? Então existem conspirações e existem teorias sobre elas. No caso aqui, o que se faz aqui é uma análise baseada em pesquisa e coisas concretas. Deixe o seu like, se inscreva e, se puder fazer uma doação, é muito bem-vindo, e assinar o canal também. Tem que aumentar essas assinaturas aí. Tem aí na barra escrito aí. Então, eu recomendo inicialmente o Apoia-se, tá? Um excelente serviço de assinaturas. Verifiquem. Então, engaje. Tem que mandar e-mail com o númerozinho do voto. Depois vocês vêm e verifiquem. E no final do vídeo terá uma explicação desse serviço melhor, da recompensa da qual estou falando aqui, das novas recompensas, né? Das novas recompensas. Então, do Apoia-se. Ou Pix. Pode doar via Pix. Então, qual é a teoria, qual é a narrativa? Qual é a narrativa? Eles querem estabelecer um governo global. Quem aplica essa iniciativa? São ordens luciferianistas, como maçonaria, Rosa Cruz, dentro da Igreja Católica, os Cavaleiros de Malta. Lembrando que os maçons são os antigos templários reformados, depois que o rei da França decapitou Jacques de Molay. Jacques de Molay era o líder dos templários cruzados franceses, e eles foram pegos venerando o diabo. Eles eram banqueiros também. Tem uma questão financeira e uma questão de ordem religiosa envolvida aqui. O Papa protegeu e absolveu Jacques de Molay, claro que sim, porque o Jacques de Molay era líder dos cruzados franceses que lutava em nome da Igreja Católica. Então essa divisão entre maçons e Igreja Católica não existe, até porque a Ordem dos Cavaleiros de Malta, eles são luciferianistas também, tanto quanto os maçons são. E os rosacruzianos também. Então, essa divisão é só para enganar idiota. Eles não querem que porque na cabeça deles os segredos hermenêuticos clássicos místicos devem pertencer somente àqueles que eles aceitam em sua ordem e convocam para a sua ordem. Tu não deve fazer parte desse sistema. Então eles te afastam com histórias idiotas. Eles dizem, não, tu não tem que saber. Eles te assustam, diz que o conhecimento é perigoso. É assim que eles fazem. Eles usam geralmente teorias cristãs para isso. Então qual é a teoria aqui? Qual é a análise desse canal, tendo esses conhecimentos, tomando esses conhecimentos que eu disse aqui como base para entender o que está acontecendo? Vocês vão começar assistindo às aulas do Anthony Sutton. Assistam o vídeo puro, completo, e assistam a primeira parte do que eu falei. Vocês vão mesclando e vão entendendo, para entender o que se passa aqui. Então vamos à narrativa oficial dos Estados Unidos. Por que eles entraram no Afeganistão? Essa vai ser a parte 2 desse vídeo. Este é o novo serviço de assinatura do canal, o Apoia-se. O link está na descrição. Apoia-se tem duas recompensas, conceitualmente falando. Nós temos a recompensa que vai de 10 a 25, que é a nova recompensa, chamada Consensus React Contra Liberal. Você vai escolher um dos 4 assinando R$10 por mês, a partir de R$10 por mês. Você vai escolher um dos tópicos a serem abordados, postos nesta recompensa. Eles sempre vão envolver ataques contra liberais, neoliberais, libertários, coisas do tipo. Podem mudar, eu posso alterar, mas no momento eles são Ideias Radicais, MBL, Reinaldo Azevedo e qualquer outro liberal, libertário, anarcocapitalista. Conforme vai subindo o valor dessa recompensa, você ganha um ponto a mais no seu voto. Então, por exemplo, se você assinar R$10 por mês e mandar pelo e-mail Café Play Games, que está na descrição da recompensa, caféplaygames2@gmail.com, você bota assim, 1. Se você assinar 15, 20, né, a cada R$5 você ganha um ponto a mais no seu voto. O seu voto tem um peso de porcentagem a mais, de pontos a mais. Então quem assina 25 por mês tem mais pontos. Então se você colocar lá
MBL, assinando R$ 25 por mês, o teu voto MBL vai valer 4 pontos. Se 4 pessoas que assinam 10 por mês votarem ideias radicais, então nós temos um empate, por exemplo. Se 3 pessoas votarem, se 3 pessoas assinarem R$ 10 por mês, vai ter 3 pontos. E quem assina 25, vamos supor que 3 pessoas assinem R$ 10 por mês. Essas 3 pessoas escolhem ideias radicais. Ou MBL. Essas 3 pessoas escolhem MBL. Quem assinar R$ 25 por mês e votar e mandar por e-mail o número 2 ou 1 é o ideias radicais, por exemplo, vai ser ideias radicais. Porque vale mais o ponto. Eu acho ser bem justo, bem posto. Esta é essa recompensa do Consensus React contra Liberal.